escolhemos discutir não a constituição do documento em si, mas analisar o conteúdo da área de ciências da natureza, né? E no final, claro que no nosso discurso, essa dimensão política que perpassa a construção do documento vai esbarrar, mas nos ativemos a dimensão do conteúdo da base da área de ciências da natureza. Então, para essa discussão, nós organizamos a apresentação retomando um pouco os princípios da base comum, as considerações da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciência, que é a principal associação nacional de pesquisadores em educação e ciências, os pressupostos da área de ciência da natureza, vamos trazer as especificidades da disciplina da área e depois um fechamento que a gente chamou de considerações finais. Só para retomar, então, já que esse é o quarto momento, possivelmente nos outros 3 encontros, essa dimensão já se deu, mas eu acho que é importante retomar, até mesmo para a gente entender, dentro da área de ciências da natureza, como que a base está sendo organizada, já que tem professores que é o primeiro momento que está participando do evento. Então, a base ela é organizada a partir dos direitos de aprendizagem, né? E a partir desses direitos, você constitui os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento que permeiam todas as áreas de conhecimento da Base Nacional Curricular Comum. Dentro dessa perspectiva, a gente tem os eixos formativos nas diferentes etapas da educação básica, né? A educação infantil, os campos da experiência, né? A gente já teve aqui um momento, acho que foi o primeiro encontro para discutir a educação infantil, o ensino fundamental com 4 eixos formativos e o ensino médio também com 4 eixos formativos. Esses eixos, eles retomam novamente mais à frente no documento para trazer objetivos gerais de aprendizagem na área de ciências da natureza, né? Então, no ensino fundamental, você tem os letramentos e capacidade de aprender, leitura do mundo natural e social, ética e pensamento crítico, solidariedade e sociabilidade. O ensino médio, letramentos e capacidade de aprender, solidariedade, sociabilidade, pensamento crítico e projeto de vida. Intervenção no mundo natural e social. Essas dimensões estão, segundo o documento, estão articuladas com as diretrizes curriculares nacionais, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E aí, retomando a questão iniciando a discussão na área de ciência da natureza, os temas especiais estruturantes dos objetivos, né, que permeiam um pouco a dimensão da parte diversificada. Então, você tem economia, educação financeira e sustentabilidade, culturas indígenas e africanas, culturas digitais e computação, direitos humanos e cidadania e educação ambiental. Trazendo um pouco as considerações da Abrapec, no ano passado ocorreu o INPEC, e dentro desse evento houve um debate acalorado, né, sobre o processo de constituição, né, e o conteúdo da base. Então aqui a gente traz só alguns elementos de reflexão que se constituiu num documento que foi encaminhado como colaboração para a base. Então, algumas dimensões que foram pontuadas durante esse evento, problematizando um pouco a dimensão da parte diversificada do currículo não ser bem demarcada, né? Outras dimensões relacionando a extensão, né, das propostas, dos objetivos de aprendizagem, né? A questão que pode estar relacionada à centralidade de uma ação política para desconstruir toda a criatividade e autonomia do professor no seu processo de ensinar, tá certo? E essa perspectiva que está articulada muito numa dimensão de atender às avaliações externas, sistêmicas, no documento. Então, são críticas gerais e esse documento você também tem críticas relacionadas ao conteúdo da base. Começando então a discussão
que perpassa a base em relação à concepção de educação científica que permeia toda a área de ciência da natureza. Então, é explícito um enfoque ciência, tecnologia e sociedade como um pressuposto de educação, né, que está relacionado a uma perspectiva que traz uma implicação na dimensão do currículo de ciência, mas que surge como um movimento para questionar justamente a objetividade, a neutralidade da ciência, né, e incorpora questões sociais num debate que esteja relacionado à ciência, tecnologia e sociedade, numa dimensão que potencializa o sujeito para uma participação mais crítica, ativa, que permeia essas discussões que estão em torno da sua vida, né? A contextualização sociocultural e histórica e a interdisciplinaridade, que é uma dimensão que vem desde os parâmetros curriculares, é algo também que está permeando a constituição da área, né? E uma abordagem investigativa que também traz uma concepção de educação científica que muda o papel dos sujeitos no contexto educacional, né? No qual você tem a centralidade das ações muito mais nos sujeitos estudantes, né? E o professor atuando como esse problematizador, questionador nesse processo. Então, a gente tem uma perspectiva, uma concepção de educação que é, do ponto de vista da área, que é consensual, tá? Para se pensar numa concepção de educação científica, eu vou retomar isso mais à frente. E uma outra dimensão que está explícito no documento é a recursividade, né? Então, eles assumem, só no finalzinho lá, essa dimensão dos conteúdos, né, dos procedimentos, da dimensão da contextualização e assumem nessa perspectiva o tratamento progressivo e recursivo dos conteúdos ao longo do currículo, né? Então, isso está muito bem, isso está demarcado no texto. A partir dessa perspectiva, desses pressupostos, eu, a Júnia e a Mari, a gente vai tecendo algumas problematizações em relação ao documento, né, por assumir uma perspectiva, uma concepção de educação para analisar as tensões que existem entre essa concepção e o que está materializado no documento. O que a gente avança com essa base, especificamente na área de ciências da natureza? Nós entendemos a concepção de educação científica que é assumida pela base como um avanço, né, que incorpora a produção de conhecimentos da área de educação e ciências, né? Essa é uma dimensão que é consensual na área, tá? Se pensar numa educação científica emancipatória, né, que tem a investigação, a contextualização interdisciplinar como pilar da formação dos sujeitos, né, no processo de escolarização. E dentro dessa perspectiva, você tem 4 eixos formativos na área de ciências da natureza. E aí começa a tensão. Você tem eixos, com a mesma palavra, eixos formativos da educação básica como um todo, por aqueles que eu apresentei inicialmente. Agora, a gente tem os 4 eixos formativos da área de ciências da natureza. É o conhecimento conceitual, contextualização sociocultural e histórica, processos de investigação e linguagem científica. Essa perspectiva, na articulação desses 4 eixos, nós consideramos, enquanto área, que se aproxima muito dos discursos, que é consensual também, da aprendizagem de ciências como incorporação dos estudantes numa nova cultura, que é a cultura científica escolar. Então, nessa perspectiva, aprender ciências envolve apropriação de conceitos, desenvolvimento de atitudes e procedimentos por meio da linguagem científica, né? Então, essa é a perspectiva de aprendizagem, né, que a gente consegue e defende a partir dessa concepção de educação científica. Agora, vamos para começar a especificidade no caso da física.
E aí, no início do documento, já começa uma tensão discursiva, no sentido dos fundamentos do componente, como o documento assume uma perspectiva de uma contextualização sócio-histórica e cultural, né, muito mais fundamentada na introdução de temas sociocientíficos que sejam de relevância para os estudantes, eles começam uma discussão aproximando a importância de se ensinar e aprender ciência no argumento da utilidade. Então, ele tem que aprender ciência para saber como é que funciona o chuveiro, como é que funciona o ar-condicionado, mas quando a gente assume uma perspectiva de educação científica muito, na perspectiva sociocultural e numa dimensão da contextualização, a gente espera muito mais do que isso. É como que os conhecimentos científicos podem potencializar o indivíduo a participar ativamente do contexto social onde ele está inserido, né? Então, essa é a primeira tensão que está no próprio texto da física. Tá? Agora, as unidades curriculares. A gente tem 6 unidades curriculares: movimentos de objetos e sistemas, energia e suas transformações, processos de comunicação e informação, eletromagnetismo, materiais e equipamentos, matéria, radiação, constituição e interações, terra, universo, formação e evolução. Só retomando que lá em 2002, essas unidades já apareceram, não com essa nomenclatura, nos parâmetros curriculares plus, mais, né? Então eles são retomados. E agora, como que essas unidades são curriculares? E aí eu trago a questão da recursividade, para a gente entender. Tem realmente uma recursividade associada a essas unidades? Essas unidades constituem temas sociocientíficos, como pressupõe a concepção de educação científica que permeia? Então, nessa perspectiva, o documento traz 3 níveis. E aqui, antes de falar dos níveis, eu coloco o que a gente avança nesse documento. A gente vai perceber que a gente tem a introdução de física moderna e contemporânea, que é uma demanda importante que vem sido debatido na área de educação em ciências desde a década de 1990, né, até antes, e isso é materializado no documento. A gente tem a introdução de temas sociocientíficos como um avanço. Agora, a recursividade. Então, ele começa com o nível introdutório. E aí você tem, na unidade 1, basicamente o conteúdo da mecânica, né? Os físicos me entenderão. Na unidade 2, você tem energia e suas transformações, energia mecânica e termodinâmica. Então, essas seriam as 2 unidades no nível introdutório. Na primeira versão, que essa é a segunda versão, na primeira versão, essas 2 unidades estavam constituídas na primeira série, aqui colocado como nível introdutório. Nível intermediário, você tem os processos de comunicação e informação ondulatória, óptica, introdução de conceitos eletromagnéticos, que eu coloquei em negrito, que é uma dimensão que a gente consegue inferir, mas não está dito no documento, que existe uma recursividade temática, eletromagnetismo e a outra unidade, eletromagnetismo, materiais e equipamentos. Você tem eletrodinâmica, eletromagnetismo, Suzana, por favor. E aí, no nível avançado, você tem uma retomada dos conceitos de conceitos eletromagnéticos na unidade matéria, radiação, constituição e interações, dualidade onda-partícula, física de partícula, e a última, Terra-Universo, formação e evolução. Você tem introdução à cosmologia e à astrofísica. Sobre a recursividade, a primeira problematização, eu acho que essa é uma dimensão comum na área. A primeira coisa é que as unidades curriculares não estão estruturadas em temas sociocientíficos. Você consegue ver a cada unidade alguns temas que estão soltos, né? E muitas vezes esses temas eles não estão articulados aos outros eixos formativos. Então, nessa perspectiva, você perde toda a dimensão de articulação que pressupõe a perspectiva da aprendizagem científica na articulação dos eixos. Eles aparecem desarticulados, né? É como se o tema estivesse lá para fazer uma contextualização histórica,
mas não tem nenhuma articulação com conceitos, com processos de investigação, em alguns casos, e com a linguagem científica, né? Então, esse é um primeiro problema se a gente remete à aprendizagem científica na articulação dos eixos. A outra coisa, existe uma tendência de recursividade entre os conceitos de unidades, no caso dos conceitos eletromagnéticos. Entretanto, essa recursividade não é explicitada no documento. Agora, o que se anuncia como introdutório, intermediário e avançado? É realmente introdutório? Na verdade, lá como introdutório, a gente vai ver lá como o foco está muito em conceitos, modelo cinético, né, para explicar a física térmica, tá certo? Desde quando isso é introdutório? Tá certo? Nessa perspectiva da recursividade. E aí, não existe um consenso. Parece, em alguns momentos, que assume a dimensão de pré-requisito, a organização das unidades, e aí você tem indícios de recursividade quando você tem, claro, o conceito de energia e os conceitos eletromagnéticos sendo retomados. Porque tem uma diferença entre a questão da recursividade no pré-requisito, no sentido. O pré-requisito significa que o sujeito só pode aprender algo depois de ter estudado alguns conceitos anteriormente. A recursividade está associado à oportunidade de aprender em diferentes situações, né, com aprofundamentos distintos. Então, tem uma diferença no que se refere aos sentidos dessas palavras, né? E aí, e fica essa questão, o que é introdutório é realmente introdutório? Né? O que é intermediário? Né? Avançado, tudo bem, mas aí você tem modelos complexos logo na primeira série, na fase introdutória. Alguns outros problemas que a gente consegue identificar na concepção e no significado da prática investigativa, no componente curricular da física, né? E a gente é uma dimensão que a gente trabalha muito aqui no LABEC, é um dos eixos que, de certa forma, nós fazemos para a formação inicial e continuada de professores, então é um debate que a gente estabelece, e quando a gente vê determinar experimentalmente, né, relações entre variáveis, isso carrega uma concepção totalmente equivocada sobre o que seja o ensino por investigação, tá certo? Que é justamente aproximar a dimensão para situações problemas, para que o sujeito possa construir o conhecimento não de uma maneira determinística, né, mas que ele possa realmente compreender ou até mesmo se aproximar do fazer científico, né? E a outra dimensão é sobre o significado da contextualização sociocultural histórica, né, que aparece em alguns objetivos de aprendizagem da física, né, trazendo construção de equipamentos simples, como aquecedor solar caseiro, fogão, como uma dimensão da contextualização social e histórica, né, que isso é um problema muito sério para a área no que se refere ao significado da contextualização. Eu acho que eu já me alonguei, e aí vou passar para a Júnior, desculpe. Gente, boa noite. Como já foi apresentado, eu sou professora Júnior aqui do Centro de Educação. Para quem não me conhece, né, sou integrante do Laboratório de Educação e Ciências, junto com Geide, a Mari, professora Miri e professora Patrícia, que estão aqui, e outros colegas que também agregam o nosso grupo. E aí a gente discute no laboratório questões da área de ciências da natureza, física, química e biologia. Hoje eu estou aqui para contribuir com o grupo, falando um pouquinho da base na área de ciência da natureza, especificamente da biologia, mas também, como nós constituímos a área, fiquei com a incumbência de trabalhar um pouco as ciências como componente curricular e também começando pela educação infantil, onde a gente não vai se alongar muito, porque já foi discutido educação infantil aqui,
e a gente só quer pontuar que ciências também está presente nesse nível. Então, eu vou fazer o seguinte, eu optei por fazer uma descrição aqui, uma apresentação. Eu vou me ater ao que eu escrevi, vocês me perdoem se eu fizer uma leitura. Para garantir o tempo, porque eu tenho aqui um controlador muito eficiente. E eu fico apavorada com esse reloginho correndo aqui do meu lado. Bom, então vamos lá. A nossa opção, então, é por apresentar as bases em ciências e biologia. E a primeira observação que a gente faz é que parece não haver na base, né, na área de ciências, uma organização da área. Ela está bem fragmentada. Então, assim, as concepções sobre esses princípios que o gente trouxe aqui, da recursividade, da investigação, da contextualização, aparecem de formas distintas, né, nas três áreas. E isso é percebido também ao longo da descrição de todo o documento. Então, começando na educação infantil, que era o slide anterior, só chamando a atenção que esses são os campos de experiência, né, que são trazidos para a educação infantil, e no texto está descrito que a área de ciência e natureza trataria especificamente de traços, sons, cores e imagens, o que está destacado ali em vermelho. Eu posso dizer que, nesse sentido, não vou discutir muito sobre os princípios da educação infantil, mas que a gente vê a interlocução das ciências com qualquer um daqueles campos ali da experiência. Inclusive, a própria questão da linguagem, ela está dentro da área de ciências como um dos seus eixos formativos. Então, a gente pode discutir, isso é discutível, né? Tratando da ciência como componente curricular, ela aparece dentro de todas as áreas da ciência da natureza como um componente melhor organizado, vamos dizer assim. E nós, da área, nós avaliamos como sendo muito coerente o texto e a própria proposta com relação àqueles princípios que nós já destacamos aqui. Então, ali aparece como fundamentos do componente a alfabetização e letramento, ao mesmo tempo em que proporciona a elaboração de novos conhecimentos. O que entendemos na área sobre alfabetização e letramento, inclusive, isso vem destacado assim como duas coisas distintas, apesar de não ser consenso na área, nem que seja distinto, nem que esses dois conceitos se encontrem, né? Há grupos que assumem alfabetização científica, outros vão contestar com letramento científico, enfim, isso não aparece discutido na base, né? Eles trazem como duas coisas distintas, chamando de alfabetização e letramento, ao mesmo tempo que proporciona a elaboração de novos conhecimentos. A gente, embora não queira discutir esses conceitos, como eu disse, faz parte da discussão na área, e a gente vê que acontece essa articulação entre os conhecimentos das ciências da Terra, biologia, física e química, que são organizados em unidades temáticas que se repetem ao longo do ensino fundamental. Então, daqui a pouco eu vou apresentar essas unidades temáticas para quem ainda nos familiarizou com a base. A gente vai ver que são unidades que se repetem do 1º ao 9º ano. Existe uma articulação entre eixos de formação da área e entre esses eixos e os de formação geral, que são aqueles que o gente elencou também, nós vamos mostrar no próximo slide. E a proposta das ciências como componente curricular, como eu disse, segue a perspectiva da investigação, da contextualização, dentro de uma proposta de abordagem CTSA, e da recursividade, como acabou de apresentar aqui também o professor Geide. Então, as unidades das ciências como componente curricular são aquelas dali: materiais, propriedades e transformações, ambiente, recursos e responsabilidades, terra, constituição e movimento, vida, constituição e evolução, sentidos, percepção e interações. Pelos próprios títulos dados às unidades, a gente percebe a inserção, de conhecimentos aí de diversas áreas,
sendo aquelas anunciadas anteriormente, ciências da terra, biologia, física, química, são essas as áreas. Bom, os eixos formativos das ciências naturais, só relembrando aqui, que são conhecimento conceitual, contextualização, processos e práticas de investigação e as linguagens usadas nas ciências da natureza. Assim como os eixos de formação, que são letramento, capacidade de aprender, leitura do mundo, ética, pensamento crítico, solidariedade, sociabilidade, como eu disse, tanto no texto quanto nos objetivos de aprendizagem, nos dá a visão de integração e de articulação, mais nas ciências do que em qualquer outro componente curricular dessa área, que seria biologia, física e química. Daqui a pouco eu vou falar da biologia. Então, parece que o texto de ciências, não sei por qual motivo, né? Talvez até pela questão do tempo, porque a gente vai ver que o texto para o ensino médio, por exemplo, ele não está terminado, né? Aliás, ele está bem fragmentado, está bem ainda incompleto, a gente teve até dificuldade de entender um pouco a organização. E em ciências ele parece que está mais concluído e mais redondo, mais fechado, e inclusive com os objetivos mais articulados. Então a gente vê uma articulação entre os eixos formativos e as unidades, e vê também entre os eixos formativos da própria ciência da natureza, que trabalha o conhecimento conceitual articulado a procedimentos e a atitudes, ao desenvolvimento de procedimentos e atitudes, de forma bem associada, né? Bem associada aos próprios conceitos, coisas que aqui, por exemplo, a gente debate na formação dos nossos alunos, né, futuros professores, essa dificuldade que a gente tem de ter sido tradicionalmente trabalhado um conteúdo conceitual isolado, né, das atividades, das ações dos alunos, e dessa vez os objetivos aparecem articulados às ações. Então, os objetivos conceituais. Então, trabalhar os conceitos dentro de uma proposta de atividade, para nós parece ser um avanço. Então, aqui alguns exemplos de objetivos que estão descritos para ciências como componente curricular. Destaquei apenas 4 dos diversos que tinham lá. É também importante destacar que na primeira versão havia muito mais objetivos, né? Isso parece que foi muito criticado e houve um enxugamento assim, de conteúdos para essa segunda versão. Nós estamos falando aqui da segunda versão e não da versão preliminar. Então, entender o conceito de nicho a partir de uma compreensão de que os seres vivos se relacionam com componentes bióticos e abióticos no ambiente, influenciando a sua distribuição, abundância e composição. É um exemplo de objetivo. Outro exemplo, conhecer, relacionar e explicar, por meio de exemplos, a importância ecológica de representantes dos vírus, monedas, protistas, fungos, vegetais e animais da natureza. Então, a gente vê assim, uma menor importância ao nível de detalhamento que antes tinha na descrição dos objetivos de aprendizagem. Compreender que a biodiversidade resulta de processos evolutivos e pode ser organizada em sistemas de classificação que expressam as relações filogenéticas dos grupos de seres vivos. E mais para finalizar, aplicar o conceito de biodiversidade na resolução de problemas sociocientíficos e processos relevantes para a sociedade. Esse último traz aplicar o conceito de biodiversidade na resolução de problemas sociocientíficos. É uma aproximação com a abordagem CTSA, né? E quando fala da resolução de problemas, está trabalhando com uma abordagem investigativa. Então, o tempo todo, a descrição dos objetivos remete a esses princípios que estão anunciados no texto. Então, aí a gente vê pelo menos uma coerência. Se definir o objetivo de aprendizagem, se isso está correto, está adequado, enfim, sobre aquilo que a gente falava antes, né? Essa não é a nossa proposta aqui nesse momento, a gente só está fazendo mesmo uma análise de coerência do texto com os princípios que a área defende como sendo adequados ou ideais para a educação científica. Então, a gente vê que, de uma forma geral,
Ao longo do ensino fundamental, crianças e jovens constroem juízos de valor. De uma forma geral, diz o texto e a gente está achando que está coerente com isso. Ao longo do ensino fundamental, crianças e jovens constroem juízos de valor cada vez mais abrangentes, a partir de vivências em processos de investigação, de apropriação das linguagens e do estabelecimento de relações entre ciência, tecnologia e sociedade. O tratamento dos conhecimentos dessa área se dá, portanto, de forma recursiva, em níveis de aprofundamento e ampliação progressivos. Então, a base vai estar separada do primeiro ao nono ano no ensino fundamental, o que já não acontece no ensino médio, com a divisão dos objetivos de aprendizagem. Então, sobre isso, finalizando a parte de ciências, a gente tem uma... Acho que pode... tem algumas considerações a fazer, né? Que seria que a proposta das ciências como componente curricular segue a perspectiva da investigação, da contextualização e da recursividade, tal como proposto para a área. Há mais coerência nessa proposta do que nas do ensino médio. As questões que podemos colocar: consideramos a proposta avançada em relação aos documentos anteriores, embora não integre os temas transversais ou especiais, como são denominados agora. Também exige uma adequação profunda, pois distancia-se muito das propostas curriculares atuais. Então, a gente se identifica com essa proposta na medida em que ela discute, traz o que vem sendo discutido no âmbito acadêmico, mas a gente questiona a participação e o protagonismo dos professores na sua elaboração, coisa que a gente defende bastante, e quando a gente vê pela própria descrição de quem elaborou e a gente conhece, né, as pessoas e o modo como foi produzido, a gente vê pouca participação daqueles que vão ser tomados agora como executores da proposta, né? E quanto a isso a gente tem também divergência, a gente não compactua. Então, embora muitos professores da educação básica estejam participando das discussões nesse âmbito, como sujeitos das pesquisas ou como pesquisadores, e muito do que se produz leve em consideração os saberes produzidos na prática, seria preciso levar em conta a aproximação entre o que está sendo proposto e o que os professores podem realizar nas condições que lhes são impostas, como a carga horária de trabalho, o número de aulas, o tempo das aulas e etc. Inclusive, este é um dos pontos polêmicos discutido pelos pesquisadores nas organizações para a educação em ciências. As possibilidades de implementação do currículo e o protagonismo do professor da área na elaboração de propostas para o seu próprio trabalho. Portanto, temos um currículo ideal do ponto de vista teórico-acadêmico, mas distante do currículo atual ao qual os professores estão habituados e das condições de sua realização. Por demandar formação específica e elaboração de material adequado à nova proposta, também cabe a indagação sobre os interesses econômicos sobre a implementação de uma base nacional comum, tal como questiona a própria ABRAPEC, que é a associação que organiza os nossos colegas, e também outras organizações que vêm questionando nesse sentido. Bom, então, foi esse o comentário que nós, as considerações que nós fazemos a respeito do currículo de ciências, que também serve em alguns aspectos para o de biologia. Especificamente sobre a área de biologia, falta 5 minutos. Especificamente sobre a biologia, o texto anuncia fundamentos que justificam os princípios organizadores do currículo, para além dos eixos de formação geral e específica da ciência da natureza. Então, a gente vê assim, uma quantidade de princípios, orientadores e tal, que eu fiquei imaginando a dificuldade de contemplar tudo isso realmente nos objetivos de aprendizagem. Seria uma ginástica muito grande, um exercício que realmente a gente não vê concretizado. Então, já adianto que, diante de tantos princípios, tantas orientações, tantos eixos de formação da área, agora vem a biologia, anuncia outros princípios, então, quer dizer, são 3 eixos e princípios orientadores, 3 dimensões para serem contemplados os objetivos que, de novo, estão focados nos conceitos a serem ensinados.
A gente não desconsidera que os conceitos devam ser ensinados, mas anuncia-se uma perspectiva, né, e apresenta-se outra, pelo menos nesse momento da elaboração das bases. Então, quais seriam os fundamentos da biologia anunciados no texto? Estuda o fenômeno vida e, juntamente com a física, a química, a astronomia e as geociências, agrega um conjunto de conhecimentos que buscam compreender e explicar fenômenos naturais e processos de natureza científica e tecnológica. Então, a gente espera aí o quê? Uma abordagem interdisciplinar, dentro da própria área, né? Entender a vida como fenômeno é reconhecer que os sistemas orgânicos estão em constante transformação, têm elevada complexidade, são abertos e estabelecem interações com o ambiente, trocando energia, participando da ciclagem da matéria e respondendo a estímulos do meio. Então, eles dizem que o currículo tem que apresentar uma dinâmica temporal, uma abordagem, né, temporal dos conceitos, de elaboração dos conceitos, de tratamento desses conceitos. E defende-se a centralidade e o papel integrador da evolução dos currículos no ensino médio. Essa é uma ideia já antiga, também defendida desde os parâmetros, que tem os parâmetros curriculares, que tem a evolução e a ecologia como eixo integradores da área, da biologia. E agora isso vem de forma mais contundente, mais expressiva, inclusive nos próprios objetivos, na descrição dos próprios objetivos. É tudo em termos evolutivos. Então, para biologia, para quem trabalha biologia, isso seria um avanço. Embora, né, a gente esteja aí num momento complicado, justamente de questionamento sobre o ensino da evolução nas escolas. E aí, eu particularmente, posso dizer pelo nosso grupo, né, que não é possível trabalhar a biologia sem ser uma perspectiva evolutiva. A evolução é a base para a compreensão do fenômeno vida, dentro da ciência. Em outras perspectivas, outras explicações. Dentro da ciência, a abordagem é evolutiva. Pode passar, por favor. Então, eles anunciam como princípios organizadores das unidades dar centralidade e ênfase a conceitos estruturantes do pensamento biológico, a exemplo da definição de vida. Então, esses conceitos estruturantes que são anunciados logo ali no final, nós consideramos que seja um avanço, porque há muito se discute a necessidade de ter conceitos estruturantes de cada um dos componentes curriculares, a física, a química e a biologia. A química, me parece que já tem isso como um pouco mais avançado, a definição de conceitos estruturantes, ou o contrário, né, Mara? Depois a gente, na verdade, na sua fala... foi apresentado, mas ainda não está, na verdade, em química, né, boa noite a todos, não está organizada da forma dos conceitos mais gerais para os conceitos mais específicos, que posteriormente eu vou debater aqui com vocês. Então, mas na biologia a gente tem esses apontamentos como um avanço, que define como princípio permitir que os estudantes conheçam e investiguem os fenômenos biológicos nos seus diferentes níveis de organização, desde as interações moleculares no interior de células, às inter-relações entre populações em um ecossistema. Então, o interesse é por conhecer o fenômeno vida, né, mas por conceitos mais amplos que façam entender aquilo que é mais específico. Então, não se perder numa massa de detalhes, mas trabalhar em termos da compreensão do que seja sistema, do que seja complexidade, do que seja metabolismo, biodiversidade, evolução e herança. Então, a gente acha que isso é interessante, é um passo além daquilo que a gente vinha trabalhando, que é cada vez mais aprofundando nos detalhes e esquecendo dessa visão de conceitos mais amplos que formam o pensamento biológico. É essa questão, a gente tem sempre trabalhado aqui na formação dos nossos alunos essa ideia de que o professor de ciências ensine a pensar cientificamente.
E pensar cientificamente envolve conhecer os procedimentos da ciência, conhecer, valorizar o trabalho científico e conhecer como se produz o conhecimento da área e ainda compreender esses conceitos estruturantes, esses conceitos maiores que fazem com que se compreenda melhor aqueles detalhes que podem vir depois a critério da abordagem do professor. Tá. Posso terminar só nesse aqui? Então, é porque uma crítica que eu quero fazer é justamente sobre a organização, que não ficou clara para a gente. A biologia é apresentada em 6 unidades, que são aquelas ali: biologia como fenômeno, organização e caracterização dos organismos vivos, o organismo como um sistema complexo, hereditariedade, padrões e processos, evolução e ecossistemas, justamente atendendo aos princípios. E na descrição, me pareceu que ficou ainda interminado. O texto não está terminado, porque a proposta é que tem objetivos introdutórios, intermediários e avançados. Nós não vemos isso na descrição, essa separação, então fica subentendido que são essas 6 unidades trabalhadas nos 3 anos, com os objetivos organizados pelo professor, ou ainda numa versão que está por vir da própria base. A gente não sabe se ainda vai haver esse refinamento, né? Porque claramente, assim, na primeira unidade aparecem os objetivos introdutórios, intermediários e avançados. E depois nas outras isso não aparece mais. Então, parece que a gente acabou o tempo, precisava entregar o texto. Então, parece que é dessa forma porque está organizado de formas diferentes. E aí a gente não vê nos eixos formativos trabalhados em torno dos conhecimentos conceituais, dos conteúdos conceituais. Então, fica bem destacado assim, o que é um objetivo de procedimento, um objetivo conceitual, e a gente sabe que isso é o que vem sendo colocado há mais tempo nos currículos, e a dificuldade que o professor tem de concretizar, de colocar essas coisas para conversar. Então, mantém essa organização, que a gente acha que não foi um avanço. E também não articula os eixos de formação com as unidades. Então, está bem destacado que, ainda fixado, né, nas questões conceituais, vou repetir, embora a gente não desconsidere a importância do conceito, mas para formar um pensamento científico, o conceito precisa estar articulado ao trabalho científico que se faz por meio de procedimentos e desenvolvimento de valores e atitudes. Bom, como meu tempo acabou, eu vou deixar para as outras questões. Só tinha mais um slide, mas eu deixo para depois. Obrigada por enquanto. Passo para a Mari. Bom, é uma satisfação participar desse debate em presença de professores e professoras de diversos níveis de ensino, de futuros professores de várias áreas do conhecimento, e de dividir esta mesa com os professores Carlos Ferraz, Gente Coelho e Júlia Ferreira. Compartilharei aqui as observações do componente curricular Química. Nesta segunda versão da Base Nacional Curricular Comum de Química, o discurso apresentado em Fundamentos do Componente delineia a abordagem CTS, ou seja, a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade, que já foi aqui apresentada pelo professor Gente. São destacados em Fundamentos do Componente a necessidade de se trabalhar a química junto a questões cotidianas e de se ensinar química para a construção da cidadania, ou seja, que o aluno seja capaz de argumentar e tomar decisões de forma consciente sobre o uso do conhecimento químico. É destacada ainda a necessidade de se investigar fenômenos e problemas do cotidiano. Ou seja, é um estudo de química voltado para a compreensão de causas e consequências, de estudo de fenômenos químicos para o cotidiano, de construções conceituais, e não apenas no estudo de fatos, como tabelas, dados numéricos e fórmulas. Sim. Nós temos aqui, né, os eixos que são os mesmos apresentados das outras ciências, né? Conhecimento conceitual, contextualização sociohistórica,
processos e práticas de investigação e linguagem das ciências. Esses eixos, eles vão dialogar, né, com as unidades curriculares, né, do ensino médio, que são materiais, propriedades e usos, estudando os materiais no dia a dia, transformações dos materiais na natureza e no sistema produtivo, como reconhecer reações químicas, representá-las e interpretá-las. Aqui eu faço uma observação, eu faria uma inversão, né, dessa ordem, colocaria transformações em primeiro lugar, porque transformações químicas é o conceito mais abrangente, mais inclusivo, né, para posteriormente estar discutindo essa diferenciação dos materiais. Modelos atômicos e moleculares e suas relações com evidências empíricas e propriedades da matéria, energia nas transformações químicas, produzindo, armazenando e transportando energia pelo planeta. 5. A química dos sistemas naturais, qualidade de vida e meio ambiente. 6. Obtenção de materiais e seus impactos ambientais. Este documento, em termos de elaboração, ele vai apresentar alguns avanços. No ensino fundamental, historicamente, a gente tem uma abordagem mais voltada para a biologia e para as questões de educação e saúde. Aqui já vai apresentar a introdução de conceitos químicos já nas séries iniciais do ensino fundamental, principalmente o conceito de transformação. No ensino médio, a organização dos conteúdos está um pouco mais coerente, porém ainda são necessárias outras reorganizações que serão apresentadas daqui a pouco. Por exemplo, né, atomismo deixou de ser a primeira unidade de conteúdo, como tradicionalmente se apresenta em vários livros de química, do ensino médio. Há uma valorização explícita da abordagem CTS, do ensino por investigação e de temas sociocientíficos. Há ênfase em atividades experimentais. Porém, né, ainda na recursividade, nós vamos apresentar aí alguns problemas. Primeiramente, eu creio que, devido ao seja um erro de digitação na base curricular comum, não foi delimitado o nível intermediário de química. Ela aparece, a unidade 1, 2, 3, 4, como todas de nível introdutório. As unidades curriculares não apresentam os conceitos organizados a partir do que é mais geral para o específico. Na concepção de prática de investigação, como meio de exercício de experimentação de diferentes processos comuns de fazer química, e de obter dados através dos experimentos, determinando diferentes propriedades dos materiais, elaborar hipóteses, propor e realizar investigações, etc. Dentro da educação em química, eu vejo que a apresentação do ensino por investigação está um pouco mais coerente do que em biologia e em física. Sobre a concepção de contextualização histórica, há ênfase nos objetivos sobre contextos sociais, porém, a história da química aparece apenas só como mais um eixo da aprendizagem. Não aparece nos objetivos uma articulação da história da química e das ciências junto a todos os outros objetivos da aprendizagem. E a possibilidade de articulação
da química com outras disciplinas também não está muito clara. Né? Aparece em um ou outro objetivo de uma forma bem implícita. Então, no caso, gostaria de que fosse delimitado com mais intensidade, né, essas articulações da química com as ciências humanas, com a física, com a biologia em geral. Bom, é isso. Eu agradeço a presença de vocês, né, aqui neste debate. E agora eu passo a palavra ao professor Ferraço para que possamos dar início aos debates aqui da nossa plateia. Bom, gente, esse papel é simpático de controlar o tempo, então eu vou rapidamente, como foi pedido, para falar um pouco do evento que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 25 de abril desse ano, na Unirio, um seminário chamado, um colóquio, na verdade, a base em questão, desafios para a educação e o ensino no Brasil. Esse seminário foi puxado pela ANPED, Associação Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Educação, muito em função de uma moção que a ANPED aprovou na sua última assembleia, contrária absolutamente à base. E aí, durante a votação da moção, vários argumentos e justificativas perguntando se a ANPED era contrária à metodologia de discussão da base, e a moção que foi feita pelo GT Currículo dizia que não. A ANPED, a moção ela é contrária à ideia de se ter uma base para um currículo nacional. Essa moção foi aprovada e consta, inclusive, no site da ANPED, lá, para quem quiser consultar, inclusive com a carta que foi enviada ao Conselho Nacional de Educação, com 9 princípios, porque somos contrários à base. A ideia de uma base, está lá. Em função disso, a gente resolveu fazer esse colóquio e participar desse colóquio. Marca o tempo aí, Júnior. Quero passar do... Não, rapidinho, né? Nem 10. A Associação Brasileira de Currículo, a Associação Brasileira de Estudos Africanos, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e nas Ciências, a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, a Associação de Pesquisadores e Professores de História das Américas, a Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, Centro de Educação de Estudos e Sociedade, a Associação Brasileira de Ensino da Biologia, a Sociedade Brasileira de Ensino de História da Educação, a Associação Brasileira de Estudos Medievais, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais e, por último, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Geografia. A gente teve um tempo para cada associação se manifestar, dizendo como estava o movimento dentro da associação, né? E, no final, a gente tirou alguns encaminhamentos, não vou ler todos, né? Isso também está no site da ANPED, mas há uma determinada crítica, né, com relação à base, não necessariamente contrária, aí já diferente da posição da ANPED, não contrária à ideia da base, mas muito mais contrária à metodologia de realização. Não se entrou, como se detalhou aqui, nos conteúdos específicos, na organização curricular, mas na perspectiva mais ampla de cada uma dessas áreas. Então, uma das críticas mais ferrenhas foi que a base tem uma proposta de centralização do desempenho do professor. Ele é o objeto da base. Né? Quer dizer, está centrado na figura do professor. Toda a responsabilização é dele. Né? Essa é uma crítica partilhada por todos. A outra, forte articulação da base, que já foi dito aqui, com as avaliações externas. Né? Essa ideia de ter uma parte diversificada, ela vai constar como uma certa possibilidade de cada escola, de cada município se diferenciar, mas o que está valendo é a parte dura, a parte comum, que é ela que vai ser objeto das avaliações externas. Então, muito embora haja essa possibilidade de uma parte diversificada, vai prevalecer nas avaliações externas o que é comum. Então, há um atrelamento, mais uma vez, do currículo à avaliação externa.
uma certa visão, não foram todos, mas uma certa visão tecnicista unificadora, né, do documento, da proposta de modo geral, sobretudo pelos agentes que estão financiando essa base, do ponto de vista ideológico, inclusive, a desconsideração da construção dos saberes cotidianos e o atropelamento que se fez com as discussões dos currículos nos municípios. Vários municípios já tinham suas discussões de propostas curriculares, fomentadas inclusive pelo próprio governo federal, né? Vitória é esse caso, Vila Velha é esse caso, e a base veio cortando toda e qualquer possibilidade de se levar em conta essa discussão que já havia acontecido nas escolas, né? E nos sistemas municipais. Então, ela não veio para compor, ela veio para se colocar como uma referência. E os municípios têm que se adaptar a essa proposta agora. Essa foi uma outra crítica muito forte. E do histórico de conquistas e dos direitos de aprendizagem, que já vinha num crescente, né, de alguma maneira, ampliando as possibilidades dos parâmetros até os direitos de aprendizagem. De repente, vem a base na contramão, uma perspectiva de objetivos operacionais. Agora, a segunda versão foi minimizada, né, mas esse modelo ainda está muito presente, né, na composição. E o não reconhecimento das condições de trabalho dos professores, que foi dito aqui. Na primeira versão, era quase 700 objetivos para o ensino fundamental só em língua portuguesa e matemática. Eu não fiz a conta dos outros objetivos, agora minimizaram um pouco, mas há uma sobrecarga, né, de objetivos, de conceitos muito grandes para serem cumpridos dentro desse prazo. O que não garantem a diversidade, além do próprio atropelo dos prazos da construção da base. Como a Júlia falou, foi feito sim a toque de caixa para ser aprovado agora. A ideia é que ela seja aprovada nas duas reuniões que vai ter agora no Conselho Nacional de Educação, né? Depois de aprovada, volta-se para discutir. Então são questões que eu acho que são questões que dão uma dimensão política também, que precisa ser pensada junto com essa discussão da organização dos conteúdos. Porque isso acaba dando um tom, quando você imagina que é a Natura, a Gerdau, Fundação Ayrton Senna, Fundação Lehman, Bradesco, Volkswagen, que são os principais interessados na aprovação dessa base, você fica com o pé atrás. Então, é um momento muito importante da gente não desconsiderar que ela está aí, que ela vai ser aprovada, mas que a gente precisa ter esse olhar crítico que os seminários têm tentado proporcionar aqui para a gente. Okay? Então, é só uma complementação, não quero me alongar muito, e queria abrir agora para o debate, que eu acho que é um importante momento de vocês colocarem as visões de vocês, as questões, e que a gente possa aproveitar as pessoas que estão aqui e que fizeram esse trabalho maravilhoso. Okay? Obrigado pela atenção. Sandrinha vai conduzir agora o debate. É só segurar o microfone, né? E quem quer falar, levante a mão. A gente poderia fazer um bloco de 3, 4 para começar, pode ser? Eu acho que um ponto muito importante para analisarmos é essa questão da responsabilização do professor. Professor, mais uma vez, sendo o responsável, né, por atingir, vamos dizer assim, por atingir as metas. É um pouco daquilo que Ferraço traz, que Foucault vai trazer do empreendedor de si. A sociedade coloca, né, um peso muito grande, cada um é responsável pela sua competência. Você é o responsável. E a base traz muito forte essa questão do professor. Então, se a escola não atinge a média, é o professor que é culpado, o professor que não deu conta. Então, eu queria colocar para a mesa a questão de que muitas vezes a gente ouve, né, e os próprios colegas trouxeram, né, a base como ideal. E aí um questionamento que vem: ideal para quem? Ideal para quê? E nos coloca, né, pensar, principalmente na área de hoje,
A questão da vida. Como é que fica, né, essa questão, ou que vida que é possível viver a partir dessa base? Que vida no sentido, né, como é que fica a questão da diferença? Como é que fica a questão de gênero, a questão étnico-racial? Como dar conta, né, da diferença? Como dar conta da singularidade numa base que vem tratorando, né, que vem tentar homogeneizar? Então, a minha colocação seria mais nesse sentido, né? E a diferença? E a vida? Né? Que vida é essa que é possível a partir dessa base? Meu nome é Emerson, sou de São Mateus, biólogo e trabalho na Secretaria Municipal de Educação, também sou professor da rede estadual, na área de ciências, biologia. Né? E a gente está no movimento de construção dos nossos currículos lá pelo norte. E a educação científica ela é um marco para a gente, ela vem nos últimos 3 anos, de repente, se consolidando em outras propostas que antes não faziam parte, né, da nossa vivência e que dentro dos debates de TSA elas vão se incorporando mais profundamente a partir de alguns embates e articulações que a gente vem fazendo com a Universidade Federal. E acho que talvez a maior dificuldade que a gente de repente vem percebendo, inclusive que a colega colocou e que a mesa, né, brilhantemente soube fazer para a gente, é em que momento que nós estamos no chão da escola e que nós, de repente, como talvez articuladores, né, lá na base mesmo, vamos ser capazes de minar o processo. Porque eu vejo, na verdade, como um fluxo que vai ser constante, uma pedra que vai ter que ser furada, né? E aí água mole em pedra dura bate até que fura, talvez seja dessa forma, né? E eu já parabenizo a iniciativa dos debates, porque para nós que estamos no norte e afastados de alguma forma, mesmo que a universidade ela esteja presente lá, mas alguns debates estão acontecendo mais afinco aqui na metrópole, né? Então fica exatamente essa provocação também. E aí eu jogo para a mesa, né? De que forma que nós que estamos na base, nós que estamos, de repente, nas secretarias, temos também, e na sala de aula, essa responsabilidade de reflexiva, como a colega colocou, né? Que vida que a gente vai... Como que, de repente, a gente pode estar minando esse processo? Nas formações, nos debates, nos grupos de estudos, em contato direto com a universidade. Eu acho que é exatamente, né? Fica mais para provocar mesmo. Tá? Obrigado. Boa noite, meu nome é Suzane. Eu estava fazendo uma análise, né, eu já havia feito uma análise da primeira versão, enquanto eu estava na CETU Serra, né, e agora, esse final de semana, eu estava olhando, né, a segunda versão. E no dia que a professora Cláudia estava falando aqui, ela citou, né, em relação ao aprimoramento e à renovação, né, que o Renato Giannini já vinha trazendo na introdução da base. E nessa segunda versão, a fala do Renato Giannini não aparece, né, obviamente, e esses dois termos, aprimoramento e renovação, também não aparecem no documento, né? Eu não olhei ainda no que se refere aos componentes curriculares, olhei mais a parte geral da base e percebi, então, que no lugar dessa questão do aprimoramento, da renovação, eles inserem um tópico que aparece em vários momentos do documento, que é assegurar o pleno exercício da cidadania. Isso aparece em vários momentos do documento. E aí, quando a Tânia coloca, né, essa questão da vida, eu fico pensando nas ciências naturais, né, com a sua ênfase na dimensão conceitual,
Porque eu não sei como é que está agora na segunda versão, mas na primeira versão eu fiz um levantamento e realmente montei um gráfico. Você via que era disparado realmente os objetivos que se relacionavam à dimensão conceitual. E aí, como que vocês veem essa relação, né, dessa dimensão conceitual, dessa aposta da base na dimensão conceitual, né, com essa ênfase, né, de formar um cidadão pleno, pensando também nessa problematização em torno da vida, né, que a Tânia trouxe? Mas eu tenho uma pergunta que, a partir acho que é a fala do Geide. Ele disse que a base, ela se sustenta sobre alguns pressupostos teóricos. E que parece que esses pressupostos são da perspectiva ou de uma concepção sócio-histórica ou histórico-cultural. Que, de modo geral, tem sido a base que tem sustentado um pouco as discussões no campo das ciências, apesar de uma pena a gente não ter a matemática aqui, porque não é tão forte na matemática. Porque a matemática tem uma base mais interacionista, piagetiana, do que propriamente uma base histórico-cultural. Aí uma questão que talvez vá de encontro, que vá na mesma direção de uma pergunta que foi feita, porque numa perspectiva sócio-histórico-cultural, uma questão que fica muito colocada para a gente é assim: como é que você consegue fazer a relação entre os conhecimentos do cotidiano e os conhecimentos científicos, sem que os segundos, que são científicos, se sobreponham aos conhecimentos cotidianos, mas que promovam o diálogo entre eles, né? Então, em que direção a base caminha na perspectiva de possibilitar essa produção de conhecimento, porque aí entendendo a escola como espaço de produção de conhecimento, que não seja somente... É possível, eu fico me perguntando, com a base que nós temos, produzir conhecimento na escola a partir do diálogos desses dois conhecimentos, porque são formas diferentes de ver o mundo, mas são formas de ver o mundo, né? Então, acho que essa é uma questão central, principalmente quando se fala em ciências. Até porque as ciências, assim, a gente dá até medo de chegar perto, né? Porque, assim, é tanto conhecimento, é tanta sapiência, que a gente parece não saber, principalmente quem está mais voltado para os anos iniciais do ensino fundamental, parece não saber nada disso. E a questão não é que a ciência está também na educação infantil, é que às vezes os professores da educação infantil se veem impossibilitados de trabalhar com esse conhecimento, porque é um conhecimento quase que misterioso, inatingível, difícil, científico, né? Então, assim, não é só uma questão... Então, eu acho que essas questões que eu gostaria de trazer para a gente discutir um pouco, principalmente considerando os fundamentos da base. E uma outra questão, que talvez a Júlia pudesse falar mais um pouco para nós, é essa discussão no campo das ciências, e não só no campo das ciências, como da matemática e de outras áreas, desses letramentos e alfabetizações, né? Científica, matemática, sei lá, do sorriso, do gesto, de tudo, né? Porque agora se alfabetiza para tudo, e letra também para tudo. Então, talvez fosse interessante discutir um pouquinho isso, trazer, Júlia, eu estou pedindo para você, até para a gente conhecer um pouco dessa discussão no campo da ciência e da natureza. Tânia e Suzane nos provocam um pouco a pensar essa questão da vida, só antes de contextualizar como é que foi a nossa conversa, nessa perspectiva de como que, às vezes, a área, né, tentando entender as concepções da área, a gente parecia que estava numa conversa de doido, assim, na especificidade das disciplinas no que se refere à concepção da área. A Júnia lá falando, não, está sendo organizado por conceitos estruturantes, e eu estou assim, gente,
Eu não posso ter analisado essa base errada, porque na física não tem nada disso. Na física é o mesmo, só com uma nova roupagem em torno das as unidades curriculares, e demarcado um pouco essa perspectiva do pré-requisito. Quando você fala dessa dimensão, eu vou tentar discutir o que está por trás desse pressuposto, principalmente da perspectiva CTSA, quando a gente assume a vida do sujeito, o contexto onde o sujeito está inserido como um elemento fundamental para se desenvolver os processos educacionais, começa um problema, porque como na diversidade do nosso país, pensar em temas comuns. Um tema que seja comum na Amazônia, aqui no Espírito Santo. Então já começa um problema nessa dimensão do comum, em tentar homogeneizar o que não pode ser homogeneizado, em termos dessa dimensão de temas sociocientíficos, né? Mas o que a gente defende é que isso possa inspirar o desenvolvimento de propostas que possam se perpetuar a partir dessas perspectivas temáticas que envolvam a vida do sujeito, que partam de realmente que seja um contexto significativo para o indivíduo, né? Então, mas da forma como a base ela está organizada, ela não é inspiradora, ela não é formativa nesse sentido, né? De assumir um pressuposto teórico, né, que é consensual na área, mas nessa desarticulação na hora da materialização, né? Isso nos remete, claro, a pensar os processos de formação inicial e continuada, né, que, de certa forma, eu acho que vai entrelaçar com o que o colega de São Mateus trouxe, porque ter a base como uma perspectiva de solução da educação brasileira, isso é muito equivocado, e um pensamento muito pobre se pensar em políticas públicas. Como o Júnior já sinalizou, o professor que está lá na escola produzindo conhecimento cotidiano, em que momento que ele foi chamado para reflexão, para se constituir essa dimensão? Então, o professor fala em minar os processos. Eu acho que é uma dimensão que a gente sempre faz, né, que é resistir a algumas demandas, né, mas entendendo a importância de se constituir uma educação científica pautada nessa perspectiva que se aproxima da perspectiva sociocultural. A gente tem assumido essa dimensão na formação inicial, nos cursos de licenciatura e de formação continuada, no nosso caso, no mestrado profissional, mas é algo que deve ser tido como uma dimensão de uma política pública mais articulada, e não tendo uma base como uma régua para sinalizar o que Tânia trouxe como mais uma responsabilidade para o professor, né? Essa base ela não é formativa, da forma como ela se estrutura em relação a essas dimensões. Com relação à questão da formação da cidadania e ênfase em conceitos, você fez a análise inicial, a gente percebe que teve uma redução dos objetivos de aprendizagem, né? Isso na segunda versão, nas 3 áreas, mas ainda você tem uma ênfase muito nos conceitos. E quando a gente assume essa perspectiva da aprendizagem em ciências, como apropriação de conceitos científicos, né, por meio de procedimentos e atitudes, que está articulado nessa dimensão do pensar científico, isso permeado pela linguagem, na base ela em algumas dimensões bem desarticulada. Tem uma tentativa de articulação, que essa foi uma crítica muito grande da área em relação à demarcação separada desses eixos, mas ela ainda não foi alcançada. E essa é uma crítica que a gente faz. Como alcançar uma formação mais ampla, no sentido de desenvolver o pensamento científico do sujeito e aí potencializar
esse indivíduo a intervir na sua própria vida, no contexto onde ele está inserido, sem essa articulação, né? E a Cláudia fala da perspectiva histórico-cultural, e aí é justamente nessa dimensão de se pensar de estudiosos da área, vamos dizer isso, não tem como você dizer que o aluno se apropriou de conceitos científicos se você não estabelece uma relação com esse conhecimento cotidiano, ou como a gente chama na área, com as concepções alternativas. Então, de certa forma, o que você tem é um processo de negociação de significados em que a palavra ela vai ganhando outros significados, não é um processo radical de mudança, né, como se tinha a ênfase na década de 1980, mas entendendo, por exemplo, um aluno que entende o funcionamento de uma porta automática como sensor de pressão, a porta abre por quê? Porque eu pisei num lugar e a porta abriu. Mas ao longo do curso ele vai introduzindo os conceitos científicos para entender que a palavra sensor ganhou outro significado, por incorporar outros elementos do conhecimento científico, por incorporar outra forma de pensar, é o que a gente considera que está dentro dessa perspectiva para se pensar na apropriação de conceitos científicos. E nessa dimensão, não tem como você desarticular os 4 eixos formativos, tendo a linguagem como o eixo que vai, vamos dizer assim, articulador, né, dessas perspectivas. Mas é o que a gente consegue perceber em vários objetivos de aprendizagem, no caso específico da física. Tá? Primeiro que é uma pena que a gente esteja discutindo a base curricular e não outras questões que eu particularmente considero mais relevantes e mais apropriadas para o nosso contexto, que seria exatamente o trabalho do professor e as condições, né? Então fica até difícil a gente falar qualquer coisa que seja positiva em relação à base, embora a gente tenha apresentado aqui alguns pontos que nós consideramos avanços. Então, tentando falar um pouco sobre isso, articulado com o que está proposto na base, né, que Tânia coloca, a de São Mateus também, a Suzana também fala um pouco, a gente vê essa possibilidade de trazer essa relação com o conhecimento cotidiano, né, a vida para dentro do currículo, a vida que acontece para dentro do currículo, quando a gente vê na própria estrutura aquilo que a gente promove nas nossas formações, nas nossas aulas aqui na formação inicial e continuada, no trabalho junto com os professores do estágio e nos programas de formação para a docência também, que claro, nós estamos discutindo aqui na academia, né, esses conceitos, esses princípios, e a gente tenta articular com a prática do professor. E a gente vê muita possibilidade disso acontecer e a gente vê isso, uma tentativa também, no texto da base. E aí a discussão que se faz sobre a elaboração da base é legítima, mas é que também a gente, como as questões estão colocadas sobre como que a gente vê isso na base, é por meio mesmo daquilo que a gente também faz no nosso trabalho cotidiano, que é formar professores para pensar, formar professores, formadores de cidadãos que desenvolvam o pensamento científico, né? Que é a nossa praia, vamos dizer assim. Então, diante disso, aqueles princípios específicos da área, aqueles eixos formativos, quando articulados em torno dos conceitos estruturantes, seria a mesma forma que a gente encontra de trazer esse diálogo. E aí, quando vem uma abordagem CTSA, explícita no texto, e essa tentativa de materialização é um caminho que a gente acredita que seja possível. Entretanto, a própria abordagem CTSA, a Patrícia está aqui que, né, entende um pouco mais sobre essa abordagem, já trabalhou bastante com isso, até na elaboração de outros currículos com essa base, é uma abordagem
diz aqui que é uma abordagem temática, porém ainda muito pautada, como lembrou a Suzane, nos conceitos, né? E menos nas questões mais cotidianas. E aí a gente vê essa dificuldade mesmo. Como é que eu vou trazer temas para dentro de um currículo que sirvam de base, como o Geide falou? Impossível. Né? Então, eu fico imaginando que possibilidade seria essa, de trazer uma abordagem temática que conversasse mais com os conhecimentos cotidianos, e aí a gente vê isso articulando aqueles eixos da ciência mesmo, é o conhecimento conceitual e as práticas investigativas, e uma contextualização por meio do tema. Aí o professor São Mateus, que eu esqueci o nome, desculpa, Emerson, fala assim, como é que a gente pode minar, né? Eu acho que aí está a nossa brecha. Como é que nós vamos nos apropriar desse documento, trazendo essa dimensão da prática cotidiana para dentro da área das ciências? Eu vejo isso como possibilidade, sinceramente. É assim, já, claro, aqui todas as ressalvas possíveis em torno da composição da própria base. Mas dentro das ciências a gente vê isso como uma articulação na prática. Então, assim, as práticas investigativas e a abordagem temática dentro de uma proposta CTSA, para nós é o caminho de associar conhecimento cotidiano e conhecimento, saberes cotidianos, saberes da prática do professor e conhecimentos acadêmicos. Pelo menos é isso que a gente vem trabalhando na formação aqui dos nossos estudantes. E aí é o seguinte, queria contar uma experiência da educação do campo, porque nós tínhamos lá um currículo CTSA com essa proposta explícita, isso lá na UFMG no início da década, meados da década passada, e aí nós tínhamos uma proposta de trazer os temas do campo para serem tratados à luz dos conceitos científicos. Então nós tínhamos esse diálogo o tempo todo. O currículo era constituído com eles e não para eles, como é a proposta da base. Então, em determinado momento de avaliação, mais para o final do curso, era um curso de Pedagogia da Terra na época, era a última turma de Pedagogia da Terra antes da licenciatura em Educação do Campo, a avaliação deles foi fundamental para a gente constituir o curso regular de licenciatura em Educação do Campo. Eles falaram assim, professores, nós gostamos muito do curso, aprendemos muito, mas eu acho que a gente ensinou mais. E realmente foi isso. Eles nos ensinaram mais do que nós ensinamos. E aí veio a crítica. Em determinados momentos a gente queria saber como que as pessoas aprendem aqui na universidade, a física, a química e a biologia. Porque nós tínhamos eixos temáticos assim, a fome e a distribuição de alimentos pelo mundo. Nós tínhamos lá os agrotóxicos e a produção de energia para o campo. Tínhamos temas que eram muito próximos do que eles viviam, então a avaliação deles era justamente cadê o conceito? Cadê o conceito enunciado? Aquele que vai falar assim, isso é isso. Então, o que a gente percebeu? Foi um erro na abordagem temática? Eu acredito que não. O erro é no caminho do meio, né? Encontrar o caminho do meio. Aquele que vai dar respostas para o que está sendo proposto, sendo diariamente construído. Inclusive isso, né? Nós deixamos para fazer uma avaliação, por algum motivo eles não fizeram isso a tempo da gente reconsiderar, foi só mais para o fim do curso. E aí não tivemos oportunidade de oferecer aquilo que eles estavam de fato buscando, que era o conhecimento que se trabalhava no ensino regular dessas áreas. Então, a gente percebeu que poderíamos ter modificado a abordagem, a prática, né? Não a proposta fundamental do currículo. Então, é desse jeito que eu acho que a gente emenda. Porque uma coisa é como a gente escreve, outra coisa é como ela acontece, né? E nós temos esse poder. Então, o professor ganhando autonomia, assumindo, talvez, essa autonomia que ele é de direito, sobre o seu próprio trabalho, construir o seu próprio projeto, talvez seja um caminho quando a base estiver posta.
Porque não... Outro caminho seria brigar pela não proposição da base, né? Com relação ao letramento e alfabetização, Cláudio, não, é só um pouquinho mesmo que eu vou falar, porque a alfabetização e letramento são dois conceitos, como eu disse, que vêm sendo discutidos na área e às vezes debatidos até em alguns artigos, né? Aqui mesmo no estado a gente tem um grupo que assume a alfabetização científica como proposta de formação, e aí a gente vai encontrar várias considerações, né? Desde a alfabetização numa concepção freiana de leitura de mundo, e aí cabe a leitura do mundo pela lente da ciência, né? Então, eu vou ensinar a ciência para ler esse mundo, ter mais uma perspectiva de leitura. Então, é assim que a gente também ensina. Assim, não a ciência que dita como que deve ser, mas que mostra mais uma possibilidade de olhar para os fenômenos, né? Então, mais uma explicação possível, e não a única explicação. Então, desse ponto de vista, a alfabetização seria essa leitura possível do mundo pela lente da ciência, né? E a gente vai ver isso também para quem fala de letramento. Que o letramento, entretanto, a gente vai ver algumas divergências, por exemplo, nesse documento, essa questão da alfabetização e do letramento muito voltada para a aprendizagem da linguagem científica no que diz respeito a gráficos, tabelas, alguma coisa assim mais estrutural, funcional, né? E menos do discurso. Daquela questão assim, como é que a ciência mostra em seu discurso a neutralidade, a objetividade, né? Essa briga de poder pelo qual conhecimento é válido ou não, credibilidade, validade, esses critérios, né, da ciência. Então, a gente vai ver isso ainda em discussão. Mas a gente vê claro aqui que a linguagem está sendo tomada nesse princípio mais funcional das regras e normas de estrutura do texto, oral e escrito da ciência. A respeito de alfabetização e letramento, dentro da área de química, a leitura do mundo que se pede à luz da química está classificada como letramento. Então tem uma confusão conceitual aí de área para área também. Existe crítica também sobre essa apropriação, essa apropriação de um termo de outra área, que seria da linguagem, para dentro das ciências, e aí como que isso se transforma dentro do discurso de ensino de ciência. Assim como a ecologia é um termo que saiu da ciência, e hoje está em várias áreas, e aí cada uma se apropriando, modificando dentro da sua área, né, o sentido. Então, a produção do sentido que a área, né, faz em torno do termo, isso ainda está em discussão dentro da área de ciências, mas no fim, o que todo mundo quer dizer é que é possível enxergar esse mundo, né, e compreendê-lo e comunicar as ideias de forma como a ciência faz. Compreendendo os textos e enfim, todas as formas de comunicação de uma ideia científica. Ferraz bem disse que uma das críticas à base é que essa não veio para compor o que os municípios já vivenciavam sobre a mobilização da construção dos currículos. É possível fomentar o diálogo do que a base prevê com o que os documentos dos municípios contemplam? De que maneira? Em especial, quando se fala em matemática, o que precisamos observar muito atentamente, criticamente, ao realizarmos a análise dos documentos da base? Você responde logo agora? Não, vamos É melhor ter 4, né? Mas tá aqui quadradinho, tá? Basicamente, eu queria fazer um comentário e fazer uma pergunta à mesa. O comentário é que, desde o ano passado, se eu não me engano, nós estamos discutindo no município de Vila Velha a questão do currículo, E é uma experiência interessante porque, pelo menos na escola em que eu trabalho, a gente começou a perceber uma coisa, de que a discussão
ela faz com que os projetos que antes eram invisíveis, eles passam a ser visíveis, né? Porque a gente muda uma visão, né? Então, é uma discussão que ela é lenta, é demorada, mas ela gera resultados, né? Então, quando falou a respeito de minar, eu lembrei basicamente disso, né? Que é possível fazer isso sim, né? Nas escolas existem muitas coisas sendo produzidas, né? Mas elas não têm a visibilidade, elas não estão visíveis, né? E muitas vezes são deixadas de lado, né? Não tem, de certa forma, não é dada a essas atividades uma importância que elas mereciam, né? Então os currículos têm sido praticados. Aí um exemplo que eu falo bem assim, minha escola parar é muito difícil. Amanhã na minha escola vai se parar por 2 horas para se discutir o que tem sido produzido nas escolas. Então isso já é um reflexo daquilo que tem sido discutido. Então, primeiro ponto, acho que minar, né, essa questão do engessamento da base, a primeira questão é discutir, né, promover a discussão das escolas. Né? Mas a questão que eu queria levantar é o seguinte, em tudo que já foi discutido, a base, ela traz uma compartimentação, ela traz uma fragmentação, né? Em tudo que foi discutido nos 4 encontros, né? Ela, de certa forma, ela não traz uma conversa entre os conteúdos, né? Apesar de ser uma lista de conteúdos e objetivos, né? Então a pergunta que eu faço é o seguinte, nesse contexto, a gente poderia concluir que a base é um retrocesso para todos os currículos vividos e praticados no cotidiano das escolas, e também é um retrocesso para a profissão do professor, para a nossa profissão, ela traz esses retrocessos. E outra questão, é possível a modificação desse documento ou a estrutura dele já é comprometida? Né? Ou teria que se fazer outro? Teria que, de certa forma, tirar aquilo que já está posto e começar tudo de novo? Né? Esse é o meu questionamento. Meu nome é Rodolfo, eu sou professor de Física do ensino público aqui do Espírito Santo. Aproveitando essa situação, eu acho que fica interessante eu falar um caso que eu passei no ano passado. Eu estava numa escola onde o diretor, né, e junto com a pedagogia, pediu para alguns professores lerem a proposta, né, mas no caso é antiga, não é mais nova, para discutir, fazer alguma crítica ou acrescentar alguma coisa. Alguns professores se reuniram, eu no caso era um deles, e vi ali algumas coisas que eu vi como problemas de fato. Né? O primeiro deles que eu reparei, lendo a própria parte de física, no caso, eu achei uma coisa estranha, que é não sei se o professor Gide ou Ferraz vai concordar, uma espécie de quebra da fluidez do conteúdo. Ele parece mais estranho de ensinar, além de estar estruturado de uma maneira aparentemente diferente, apesar de ser igual em alguns pontos. E outro detalhe é a utilização de algumas perspectivas, né, um tanto diferenciadas do que é usado comum. Por exemplo, no caso da ciência da natureza, aparece muito a questão do investigativo. E conversando com os outros professores, a maioria deles não fazia a menor ideia do que seria isso. Então, ali eu vi um problema realmente sério, onde você está fazendo uma proposta, né, onde você vai usar os professores, no caso, que vão ser os executores, vão utilizar de um método ou de uma perspectiva, né, da qual eles não conhecem, da qual eles não têm muito conhecimento, ou têm conhecimento mínimo. Como que seria feita essa aplicabilidade? Seria possível, não seria possível, daria certo ou não? No caso, além de ter a questão da ampliação como é a palavra? Esqueci agora. A prática
prática mesmo do professor, né? Ele vai ter um pouco mais de coisas para fazer, como trabalhar de uma perspectiva um pouco mais interdisciplinar, ver mais essa questão socioeconômica, a sociocultural. Então tem todo um trabalho a mais. Para isso tudo precisa de uma formação, precisa de planejamento, né? E daí saindo um pouco do tema, mas comentando igual a professora Júnia comentou, né? A gente tem a questão aí da situação do professor, a questão do trabalho do professor, que já tem suas próprias dificuldades, né? Mas a minha pergunta em si fica, no caso para a mesa, como seria a real aplicação dessa estrutura, né? Dessa base? Né? Ela realmente é aplicável ou talvez não? Será que ela ajuda mais do que atrapalha ou atrapalha mais do que ajuda, pelo menos na estrutura, como a coisa está no momento? Basicamente isso. Vou aproveitar para articular uma questão da outra. Quando a gente convidou o Ítalo para ir, o Ítalo é o cara que coordena no MEC a discussão da base no território nacional. Apesar de não ser um especialista em currículo, ele coordena todo o processo de discussão. A gente convidou o Ítalo no GT Currículo da Ampere como debatedor dos textos dos grupos de pesquisa. Ele teve acesso a toda a produção dos grupos de pesquisa do Brasil inteiro, com suas diferentes matrizes conceituais, né, com relação ao que se entendia por currículo, por base, né, por proposta curricular e assim por diante. Para a nossa surpresa, ele achou os trabalhos muito interessantes, né, potentes, a discussão do cotidiano é muito potente, importantíssimo, mas não é isso que nos interessa. Né. É um pouco por aí a maneira como o MEC encaminha. Não nos interessa discutir isso, né. E aí, quando ele é argumentado sobre aquele texto que apresentava a base com uma visão de currículo em 2 folhas, eu falei, tá bem, então não nos interessa, não interessa a vocês isso, mas de onde vem então essa fundamentação de currículo? Eu falei, isso também não vai fazer muito sentido, a gente está pensando em tirar isso daí. Isso vai fazer diferença. Nosso interesse são os objetivos. Ou seja, há uma lógica, gente, que a gente não pode esquecer, da operacionalização da base, do funcionamento dela concreto no planejamento e no controle sobre o trabalho do professor. Quando foi lançada na UFMG, eu estava lá, e o Lima, do Conselho Nacional de Educação, apresentou a base, depois ele abriu para o debate, uma das pessoas responsáveis pela Secretaria de Educação do município do interior de Minas falou assim, a base é um excelente instrumento para a gente acompanhar na escola quem está trabalhando e quem não está trabalhando. Então vocês vejam, aqui veio a base. A maneira como ela tem sido usada como instrumento de controle, não só na avaliação externa, mas de acompanhamento do trabalho do professor. A gente não pode perder de vista isso. Então, imagine, primeiro, o que está se chamando de comum na base? Todo mundo aqui falou da diversidade, né, da pluralidade, da diferença. O comum na base é alguma coisa instituída como nacional. Base nacional comum. Quando a gente aqui está defendendo que o comum é a diferença, olha a contradição. As falas todas vão nessa direção. O comum para a gente é a diferença, para a base o comum é o nacional. Então não há qualquer a ideia, ele falou mesmo, ele falou, a paz diversificada, só faltou dizer que está lá para poder dizer que a gente é democrático, mas isso não nos interessa, porque isso não vai fazer parte da avaliação externa. É um instrumento de controle muito sério. Então, se você imagina que uma proposta, né, pautada pela perspectiva, como foi muito bem dito aqui, conceitual, instrumental, técnica, procedimental, né, empresarial, produtivista, na perspectiva do que falta e na demonização do professor, não tem como ter espaço de discutir a diferença. E aí eu acho, né, que as experiências que a gente tem tido a gente chamaria de subversão, né? Subversar aí é mais do que versar num verso de uma prática menor, como diz o Deleuze.
né, numa coisa que possa potencializar o trabalho do professor. É nisso que a gente tem que investir. A base é um fato, ela vai ser aprovada, não tenho dúvidas, né? Isso já está, como o Júnior falou, parece que foi feito pela metade, e foi feito mesmo, não deu tempo de acabar, gente, porque precisa ser aprovada. Sobretudo com o que está acontecendo no MEC agora, né? Com medo de acontecer alguma coisa, algum percalço, então se aprova a base antes que a coisa piore. E aí pagamos mais uma vez esse preço. Então eu entendo a sua questão quando você fala como compor. Não há composição possível. Se a gente aposta numa política da diferença, numa política do cotidiano, valorizando o trabalho do professor, não tem como compor com uma lógica contrária a essa. O que a gente pode fazer é subverter, é minar, né, é problematizar, é como foi ter uma visão crítica, problematizadora. Agora, compor no sentido de ter uma coisa em comum, nas visões que se apresentam, eu acho completamente impossível, né? Por isso, a lógica de fomentar, como foi feito lá, como está sendo feito em Vila Velha, valorizar o trabalho do professor. A Amped criou um movimento chamado Aqui Já Tem Currículo, que as escolas estão postando as suas experiências para mostrar, olha, já existem currículos nas escolas, gente, todo mundo sabe mais ou menos o que tem que ser ensinado. Você chega com um professor e diz assim, vamos pensar o currículo na escola? Já fiz uma coisa, minha pesquisa assim, no final apareceram os mesmos conteúdos que estavam lá nos parâmetros. A gente sabe mais ou menos o que tem que ser ensinado. Os modelos nós já temos há muito tempo. Não se precisa de um modelo a mais. Então, acho que potencializar o trabalho do professor, como foi bem dito aqui, investir nessa potência que ele traz, das suas questões de vida existenciais, acho que é uma aposta legal. Né? Uma aposta ética, estética, política, a meu ver. Muito embora a base vai prevalecer as avaliações externas, as categorizações das escolas, com base nas notas, isso vai continuar. Agora, a gente não pode submeter isso o tempo todo. Tem que, de alguma maneira, mostrar que a gente faz currículo. Né? Uma coisa é uma proposta curricular, um documento, outra coisa é o currículo com uma potência do trabalho da escola. Então, é um pouco por aí que eu tenho encaminhado a discussão, né, no que me é possível discutir. E aí, a ideia, o problema todo é esse. Não há qualquer pretensão de totalidade também. Quando se fala em integração, né, articulação de conteúdos, a articulação não pode ser um pressuposto, a articulação se dá no processo, se dá no movimento. Porque senão vira um princípio norteador, né, com vista à totalidade. Eu sei que para determinadas matrizes teóricas, o conceito de totalidade é muito caro. Para a filosofia da diferença, o que há é fragmentação, o que há são redes, são rizomas, que vão se compondo nas relações. Então, aí eu acho que até a própria ideia de totalidade, de articulação como um pressuposto, fica um pouco problemático. Né? Pensar que as articulações existem, mas no próprio processo, no próprio movimento da produção do currículo. Não como um pressuposto teórico, transcendental, que está lá colocado o tempo todo e que, na verdade, só aposta na maior compartimentalização ainda. Não vou me alongar muito, vou passar para os colegas. Obrigado. Eu vou conversar com o Rodolfo, né, colega de área, e eu gostei muito da forma como você trouxe a palavra estranhar, né, porque, de certa forma, o estranhamento, ela é provocativa, ela é formativa, no sentido em que eu fui formado numa concepção de ciência enciclopédico, propedêutico, fundamentado na sequenciação de conceitos. Isso no ensino médio, na graduação, não é isso? Que é um pouco a nossa história formativa, né? E aí vem uma base falando em contextualização, interdisciplinaridade, abordagem CTS, abordagem, processos de investigação, né, que é justamente esse estranhamento, ele é positivo, no sentido em que a nossa fala, em nenhum momento a gente está defendendo a composição de um currículo comum, mas a gente aposta na concepção de educação científica que perpassa o documento, que é o que você traz, e que muitas vezes não fez parte da nossa formação inicial, por isso que é esse estranhamento, né? Mas
você tem colegas que podem contribuir nessa perspectiva, né? Temos aqui mestra que desenvolveu uma dissertação, né, nessa perspectiva investigativa, no contexto, no cotidiano da prática dessa professora, em que ela se viu do início ao fim do processo de constituição do trabalho nesse estranhamento, né, para no final ela assumir, eu entendi agora o que é ensino por investigação e o que esse orientador queria. Que, na verdade, quando a gente assume esse pressuposto, a gente está falando mais do que atividades, mais do que atividade experimental ou qualquer tipo de atividade. A gente está falando de uma concepção de ensinar ciências, de ensinar física. Né? Qual que é o papel do professor assume numa concepção como essa que traz o pressuposto do ensino por investigação? E o que você espera dos alunos? Então, a gente está falando de protagonismos, né, na sala de aula, em que eu assumo mais uma dimensão problematizadora e vou compor com meus alunos no processo de construção do conhecimento científico. Claro, esse estranhamento, e a base não dá sinais para isso, ela deve ser pensada e articulada com a política de formação continuada, né? Porque, de certa forma, na formação inicial, os alunos têm essa experiência de vivenciar cotidianos dos professores que estão na rede pública desenvolvendo abordagens como essa. Estou falando da Rosa, estou falando do Alex, estou falando do professor Bob, lá em Cariacica, de diferentes regiões da Grande Vitória e até de outras, né? Então, eles conseguem vivenciar pelo processo de formação que eles estão sendo conduzidos nesse sentido. Agora, não dá para articular, como você traz de aplicação, né, que não é uma aplicação, eu diria que essa base desarticulada de um processo de formação, ela é muito complicada. E, de novo, a gente está defendendo uma perspectiva de educação científica e que é consensual na área, que não tem relação com o fato de ser e se constituir numa base comum. Ainda mais um documento feito como esse, que não é formativo. Mas pode compactuar com a Rosa, que eu acho que ela é nessas composições e nessas dimensões que a gente vai estabelecendo a formação, né, trazendo a prática do professor, as experiências sendo compartilhadas. E esse estranhamento, ele é bom, ele é fundamental. Estou aqui também, tá? Para isso. Dado o andar da carruagem, eu só quero agradecer. Posso encerrar a minha fala? Porque já são 9 horas agora, acho que a gente está no teto do encontro de hoje, né? Queria só agradecer primeiro o contato de Sandra, que me convidou o nosso grupo. Agradecer a todos os professores que estão aqui, também os representantes da secretaria, da universidade, dos licenciados, enfim, todos que se interessam pela temática. E colocar também o nosso grupo à disposição. Eu estou atualmente na coordenação do laboratório, mas a gente compartilha todas as atividades do nosso grupo e a gente tem muita disposição para discutir o que a gente sabe e o que a gente busca saber, aprender junto. Inclusive, essa é uma prática que a gente tem com os professores que trabalham conosco da rede pública, especialmente, né? E porque a gente vem trabalhando muito por compreender os saberes da prática docente. Nós também já estivemos nesse lugar, né, da educação básica, e nos interessa muito compreender como que esses saberes têm sido construídos, como têm sido apropriados, e mais uma vez, dizer que o que a base está trazendo é uma concepção teórica, né, uma concepção acadêmica, e que a gente vê pouco dessa participação dos saberes da prática, do professor, daquilo que realmente ele concretiza no seu cotidiano.
E aí, como eu estava dizendo, sinto muito por a gente não estar discutindo isso. Os saberes da prática constituindo um currículo. Ao invés de dizer de uma base teórico-acadêmica, ditando o que deve ser executado. Então, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas. Eu me encontro à disposição aqui no LABEC para também debatermos acerca da educação em química. Um abraço para vocês. Vou despedir também. Como foi dito, falando da dureza, né, da mesa, né, você viu que todo mundo aqui, né, molinho, mas gostaria de agradecer a esse momento de conversa com professores, com vocês, a Sandra, que organizou esse momento, juntamente com a Priscila, a Tânia, a Suzane, aqui participando da apresentação, né? E gostei muito de ver a participação dos alunos, né? Mesmo que fisicamente, mas depois a gente retoma a discussão em aula, egressos, né? Fico feliz de reencontrá-los. Tá bom? Boa noite. Antes de passar para a Tânia, eu quero me despedir e falar duas coisas só bem pontuais. Primeiro, agradecer a presença de todos, até uma hora dessa, né? Ouvindo atentamente. Então, é sempre muito bom para a gente quando tem, né, essa receptividade, esse interesse, essa atenção. E segundo, que quando Sandra me convidou para coordenar mesmo esse biológico, eu falei, gente, mas eu não estou muito nessa área, deixa lá no ensino fundamental, né, porque as posições são muito mais problematizadoras com o que eu já pesquiso, mas eu quero dizer que eu fiquei extremamente feliz de ouvir vocês, de saber que a gente tem muitas coisas em comum, que a gente não tem tempo de conversar sobre essas coisas. Não é? Quer dizer, a gente não tem tempo de falar sobre essas coisas coletivamente. Na mesma linha, né, no mesmo departamento, e honestamente, hoje foi a primeira vez que eu consegui ouvir com calma as posições dos meus colegas sobre a base. Eu sou extremamente feliz com essa possibilidade. Eu quero agradecer a vocês por esse momento, tá bom? Obrigadíssimo mesmo. E agora passo a fala para Sandra. Então, gente, é triste, né? Finalizar o encontro que começou em abril, né? E nossos planejamentos, desde o ano passado, a gente está discutindo, dialogando, planejando como vamos fazer. E nós já sabemos que a gente não vai parar por aqui, né? A gente tem muito a continuar. Hoje mesmo já recebemos um convite para a gente conversar lá em Santa Teresa, né? Já tem colegas indo para a Serra e esperamos que essa conversa seja infinita, né? Até porque a gente precisa, enquanto professores, desse espaço de diálogo, é isso que vocês estão dizendo para a gente, mesmo que tenha base, né, ou outros meios, avaliação em larga escala, né, a Cláudia trouxe na fala dela, é muito difícil que a gente deixe de agir conforme os nossos pressupostos, né, os nossos desejos, a vida que pulsa na escola, como diz Tânia, né, na provocação, a Suzane, né, também. E queria primeiro agradecer a presença da professora Vilmara, que esteve com a gente aqui discutindo o currículo no Centro de Educação e que todos os encontros trouxe os seus alunos da Multivix. Obrigada pela presença dos alunos também, né, que vieram a todos os encontros, a presença do professor Iguatemi, que está aí conosco hoje e é presidente, diretor, né, do NUPEC, que é o nosso Núcleo de Pesquisas, e coordenador, né, o nome, faltou o nome, coordenador do NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa em Culturas, Currículo e Cotidianos. E agradecer a todos, vamos continuar discutindo e dialogando. Outras ações virão. Quem tiver ideias pode nos procurar que estaremos juntos fazendo.
Cláudia, obrigada pelo apoio de sempre. E lembrar que esse é o encontro de uma comissão, né, permanente, que a gente vai discutir as políticas públicas da educação, aqui no Centro de Educação. Obrigada a todos.